Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, o eterno que não deveria existir, parte 17. Capítulo 174. Em algum lugar desconhecido, Nick Fury estava em frente a 6 telas grandes dentro de uma sala escura. Ele colocava as mãos abaixo das costas, com o tapa-olho quase invisível, e naquelas 6 telas grandes, havia outra pessoa. Era o Conselho de Segurança Mundial, e naquele momento, eles estavam bombardeando a todos com perguntas furiosas. O senhor está dizendo que recusou nosso pedido, diretor? Disse uma vereadora. Sim, disse Fury casualmente. Recusei-me a colocar Blonk no time. Ele é instável e maluco. Banner também refutou um vereador. Com Banner, pelo menos ele está tentando ajudar os militares, respondeu Fury. Enquanto Blonk é quem causou o incidente do Harlan, não Banner. Vocês têm noção de como isso é estúpido, vereadores? Vocês estão tentando transformar um criminoso em um herói que ele nunca é. Concordo com o diretor, disse um vereador. Bem, é mais um conselho. O Rei Grodd estava no Conselho de Segurança Mundial. É uma ideia idiota. Prefiro ajudar Banner a recuperar seu poder do que ajudar Blonk. Ele anseia por poder, foi por isso que adquiriu essa habilidade, em primeiro lugar por inveja. Rei Grodd, pensei que já tivéssemos discutido isso? Um conselheiro franziu a testa. Não, vocês discutem isso sozinhos, vocês nem me convidaram para a reunião, disse o Rei Grodd calmamente. Eu sei o preconceito de vocês contra mim, colegas conselheiros, mas pelo menos, em matéria de segurança mundial, parem com isso. Fury tossiu. Como eu estava dizendo, acho que deveríamos impedir Blonk de se juntar à equipe. É simplesmente impossível para ele trabalhar com um homem como Steve Rogers. O conselho ficou em silêncio por um minuto antes de dizer. Discutiremos isso em outra ocasião, diretor. Passaremos para o próximo tópico. Qual o próximo tópico? Grodd franziu a testa. Hoje vamos discutir apenas Blonk, não? Fury franziu a testa. Eu também pensei isso. O que está acontecendo aqui, vereador? Estamos apenas confirmando as coisas, diretor. Majestade, não precisa ser hostil sobre isso, disse um vereador calmamente. Queríamos perguntar sobre a missão, Eterni. Pedimos repetidamente os arquivos dos indivíduos suspeitos e reiniciamos a missão imediatamente, mas você a protela todas as vezes. Missão Eterni? Grodd questionou, um pouco irritado. O que é isso? Por que não fui informado? Este não é um problema dos símios, majestade, garanto-lhe, é um problema dos humanos, continuou um vereador. Agora, por favor, responda a pergunta, diretor? Acredito que a missão foi encerrada há muito tempo, respondeu Fury. Por que ainda pede os arquivos? Apenas responda a pergunta, diretor. Acredito que tenho o direito de saber, vereador, respondeu Fury. Quase perdi a vida naquela missão. Por que você precisa restabelecer a missão? Você acha que imortais perigosos correndo pelo mundo não vão nos fazer preocupar com a segurança da Terra? Questionou a vereadora. Como afirmei no relatório da missão anterior, os imortais são inofensivos. Como você conhece esse diretor? Porque eles vivem neste planeta há 7.000 anos, vereador, respondeu Fury, irritado. Se quisessem destruir a Terra, já teriam feito isso há muito tempo. Então, por favor, nos dê o arquivo dos imortais, para que possamos confirmá-lo nós mesmos. Conselheiro do Reino Unido, pensei que o senhor tivesse alguns arquivos sobre os imortais? Os outros vereadores franziram a testa diante da declaração. Isso é verdade? A realeza já lidou com os imortais no passado, disse o vereador do Reino Unido calmamente. Mas isso se perdeu. O registro foi destruído por Deus sabe o quê. Viu, diretor? É disso que estou falando, disse o outro vereador. Os imortais estão tentando se apagar dos nossos registros. Como podemos ter certeza de que eles não tentarão nos governar à força? Já li livros suficientes para saber as consequências disso. Fury ergueu a sobrancelha. Você vai mesmo comparar os livros com a realidade, vereador? Foi só uma declaração, diretor, estou fazendo uma observação, respondeu o vereador. Os imortais são perigosos, devemos vigiá-los com cuidado para evitar incidentes no futuro. Quer saber? Por que não votamos agora mesmo? Disse outro vereador. Aqueles que concordaram que a SHIELD deveria entregar os arquivos referentes aos imortais, levantem a mão. 5 dos 6 membros do conselho levantaram a mão, exceto Grodd. Rei Grodd, perguntou o conselheiro com irritação evidente em sua voz. Não, disse Grodd, fazendo Fury suspirar de alívio. Quem sabe o que você fará com esses arquivos? Não posso confiar em você. E você confia em Fury? Questionou uma vereadora com hostilidade. Nessa idade, membro do conselho, eu preferiria confiar em um espião estrangeiro do que em políticos, disse Grodd, com veneno em suas palavras. Chega, estamos em um estado de desconfiança entre os membros do conselho, e enquanto vocês não confiarem em mim neste conselho, eu também não confiarei em vocês. Concordei em ajudar todos vocês com a segurança do mundo para que nossa espécie possa viver em paz, mas parece que fui ingênuo demais. Este é um aviso ao conselho. Se continuarem agindo assim, vou retirar todos os recursos de Zimera da ONU e declarar guerra a mim. Não me importo, vocês não vão vencer de qualquer maneira. A tela de Grodd então escureceu, deixando os membros do conselho irritados sozinhos com Fury, que suspirou ao ver aquilo. Terminamos aqui, conselho. Disse Fury calmamente e toda a tela ficou preta, e Fury saiu da sala, com os olhos cansados da merda que teve que passar nos últimos anos. Capítulo 174b, Interlúdio, Sibéria. Sibéria. Um tóptero voava pelos céus frios da Sibéria quando a rampa foi aberta. Na rampa, 2 homens estavam em cima dele, pendurados em uma corda perto da borda. Primeira vez, o homem asiático questionou o homem negro. O quê? Pular sem paraquedas? Sim, murmurou o homem negro. Bem, você se acostuma, cantarolou o homem asiático. Esses 2 homens eram, claro, Kojiro e Isaiah Bradley. Estavam completamente equipados, todos de preto e com capuz, e olhavam para o chão. Lembre-se, não faça nada, pouse, destrua e saia. Eu cuido da extração de informações.
Entendido, disse Aizeia. Kojiro então olhou para o anel de bronze no dedo de Aizeia. Você está bem? Sim, é só que, é estranho. É como se meu corpo fosse jovem de novo, ele disse calmamente. É bem, acho que é uma das vantagens. Kojiro assentiu. Certo, no 3. 1, 2, 3. Os dois então saltaram do tóptero rapidamente em direção ao chão. Aizeia podia sentir a neve fria batendo em seu rosto, a corrente de ar tocando sua pele, e diminuiu o atrito mergulhando de cara. Ele então viu a base da qual Kojiro estava falando. Era uma base da Hidra, e Aizeia aceitou a missão alegremente por causa disso. Ele continuou a mergulhar e de repente suas mãos começaram a brilhar. Ao se aproximar do teto da base, ele bateu com a mão na direção dele, abrindo um enorme buraco na base. Aizeia pousou no fundo da base e imediatamente viu alguns soldados apontando suas armas para ele. Os olhos de Aizeia ficaram bronzeados e ele examinou a sala inteira. Todos foram julgados pecadores aos seus olhos e seus braços brilharam novamente. A saraivada de balas então atingiu o corpo de Aizeia, mas não adiantou. Ele continuou a caminhar em direção aos homens e os atacou. O soco de Isaías foi tão forte que quando atingiu a cabeça de um homem, o dano foi como um martelo caindo sobre ele, destruindo completamente a cabeça. Quando os homens viram, ficaram chocados por um breve segundo. O quarto estava escuro enquanto o teto desabava, apenas a luz fraca da meia-lua acima iluminava o lugar, mas o corpo de Aizeia se destacava, seus braços brilhantes. Seus olhos cor de bronze, ele era como um espírito de vingança, pronto para assombrar os homens dentro da base. Depois disso, um massacre ocorreu dentro daquela base maldita, matando todos os trabalhadores e soldados, pois os olhos de Isaías os consideraram pecadores. Quando Kojiro terminou sua missão do outro lado da base, ele encontrou Aizeia sentado no chão, encostado em uma parede banhado em sangue. Presumo que você tenha terminado sua missão, disse Kojiro casualmente enquanto parava na frente dele. Aizeia olhava para a neve abaixo dele, com o nariz pingando o sangue dos inimigos. Então, ergueu os olhos e encarou Kojiro diretamente nos olhos. Sim, Kojiro cantarolou. Só isso? Aizeia franziu a testa. Como assim, é só isso? Você não vai questionar nada? Aizeia ficou confuso. Posso? Você não é mais um soldado, disse Kojiro estendendo a mão. Você é nosso irmão. Aizeia olhou para a mão de Kojiro e a agarrou. Parou ao lado dele e caminhou com ele em direção ao exterior do local. Então qual é o objetivo desta missão? Kojiro pegou um pendrive. Nomes? Nomes? Infiltrados da Hidra, disse Kojiro. Vamos caçar todos eles. Como agora? Questionou Aizeia. Kojiro riu baixinho. Agora não. Precisamos de planejamento. A Hidra é difícil de erradicar, mesmo para nós. O tóptero então pousou na frente deles, recolhendo-os. O custo da liberdade é alto, Aizeia, continuou Kojiro. A Hidra não nos dará essa satisfação tão facilmente. Então mais lutas, murmurou Aizeia. Você está cansado de lutar, Aizeia? Questionou Kojiro. Se estiver, pedirei ao meu pai para libertá-lo. Aizeia balançou a cabeça. Não, depois de tudo que passei, e com você salvando a mim e aos meus homens. Eu vou lutar, seria um desperdício desistir agora. Kojiro riu baixinho enquanto dava tapinhas nas costas de Aizeia. Ótimo. Vai ser pior daqui para frente, uma guerra está chegando, Aizeia. O tempo prometido está próximo. Capítulo 175. Estava escuro. O vazio negro do espaço transmitia uma sensação de impotência a quem o visse, como se estivessem presos em um vazio eterno que só poderia minar lentamente sua sanidade. Plutão estava em cima de uma delas. Não havia som, movimento, cor, apenas escuridão. Ele estava acostumado a isso, porém a quantidade de vezes que sonhou algo assim é quase incontável. Mas a diferença é que agora, não há construções para acompanhá-lo. Apenas seu eu solitário. Ele caminhou em direção a ele, curioso sobre o que lhe aconteceria naquele lugar. Não estava assustado, apenas curioso. Talvez aquele velho aparecesse novamente? Talvez ele tivesse desvendado algo em si mesmo que não descobrira por milênios, mas, infelizmente, esses pensamentos foram esquecidos quando ele viu alguém, acorrentado no meio do vazio, completamente nu. Plutão caminhou em direção ao homem acorrentado. Ele parou à sua frente, o homem olhava para baixo, para a escuridão do vazio, como se estivesse desistindo da vida. Plutão então olhou para as correntes. Era algum tipo de construção, uma construção amarela. Plutão então agarrou a cabeça do homem e o forçou a olhar para ele. Quando viu o rosto, finalmente reconheceu quem era. Loki. Tetil. Ele gaguejou fracamente. Salve-me. Eu cometi um erro. O que você fez? Plutão franziu a testa. Eu fiz um acordo com o diabo, disse Loki com a voz fraca. Fiz um acordo, com a sua espécie. Thanos? Plutão questionou novamente. Por favor, salve-me, tio. Loki murmurou mais uma vez. Eu estarei eternamente em dívida com você. Ó doce criança minha, murmurou Plutão. O que aconteceu com você? O cetro, Loki falou. Ele fala comigo. Ele assumiu o controle de mim, sussurrando, para levá-lo aos seus irmãos e irmãs. Onde você está agora? Plutão perguntou. Eu não sei, tio, mas estou em Midgard, disse Loki ficando cada vez mais fraco. Só consigo manter esse feitiço por um tempo. Eu imploro. Por favor, me ajude. Bem, seja paciente, disse Plutão casualmente, dando um tapinha no ombro de Loki. Alguém vai te ajudar de qualquer maneira. Ok. Eu disse para ter paciência, repetiu Plutão. De qualquer forma, você pode liberar o feitiço agora. Loki olhou para Plutão com um pouco de descrença, depois gaguejou. Estarei esperando, tio. Loki então desapareceu na poeira verde, e os olhos de Plutão se abriram, despertando do sonho. Ele olhou ao redor e viu Tena conchegada ao seu lado. Ele não conseguia sentir o braço direito, pois Tena o usava como travesseiro, roncando sem parar. Ele suspirou, olhou para o teto escuro e pensou no que faria. Você está bem? Tena falou de repente. Plutão se virou e viu que Tena havia acordado. Desculpe se eu te acordei.
Nunca se consegue dormir profundamente, hábito de guerreiro, disse ela, levantando-se da cama. Plutão, por sua vez, pulou da cama e se serviu de um uísque enquanto olhava pela janela, em direção ao céu escuro de Nova York. Plutão bebeu o uísque e se apoiou na mesa perto da janela. Acho que deveríamos tirar férias mais cedo com Hélio este ano e levá-lo para a mansão. Mas as férias de verão ainda estão a um mês de distância? Tena questionou. Algo está prestes a acontecer, disse Plutão, olhando para o céu lá fora. O caos na Expo é uma coisa, está é diferente. E a Genven? Ele disse que quer levá-la para treinar, certo? Plutão riu baixinho. Você acha mesmo que o George vai permitir isso? Tena balançou a cabeça, divertida. Não, na verdade não. Ela então se levantou e caminhou até Plutão para também pegar uma bebida. Você não pode simplesmente lidar com o problema? Plutão balançou a cabeça. Não se trata mais de nós, lembra? Disse Plutão. Se continuarmos a proteger a humanidade, quando eles serão independentes? Quando deixarmos este mundo, quem os protegerá? Nossos filhos e filhas? Perguntou Tena. Os feiticeiros? Não o suficiente. Plutão bebeu seu uísque novamente. Eles precisam estar cientes das ameaças vindas de fora de seus planetas, não apenas de organizações, mas de todo o público. Se eu lidar com isso antes mesmo de começar, quando eles vão acordar dessa falsa sensação de segurança, da ilusão de superioridade? Tena suspirou. Verdade. Eu já disse a Fury que os ajudarei se houver uma ameaça além das suas capacidades, disse Plutão. Mas neste momento não está além das suas capacidades. De repente, ouviu-se um som de campainha vindo de uma mesa próxima. Era o toque de um telefone antigo. Plutão abriu a mesa, revelando um celular Nokia que ele guardava há tanto tempo. Falando no diabo. Plutão murmurou. Você vai buscá-lo? Tena questionou. Plutão deu de ombros. Por que não? Plutão então pegou o telefone, apenas para ouvir muito ruído de fundo da ligação. Então você ligou, disse Plutão calmamente. Senhor Smith. Fury falou calmamente. Houve uma situação grave. É o Tesseract? Plutão questionou suavemente, surpreendendo Fury. Você brincou com um objeto perigoso, Fury. Esse problema vai surgir de uma forma ou de outra. Precisamos da sua ajuda, Sr. Smith. Não. Plutão respondeu, fazendo Fury apertar o celular Nokia que segurava com força. Isso não está além da sua capacidade. Você ainda tem mais maneiras de resolver isso do que pedir minha ajuda. Eu sou o seu pior cenário, lembra? Reative a iniciativa dos Vingadores, Fury. Você sabe que precisa fazer isso. Fury suspirou. O senhor sabe de muitas coisas, Sr. Smith. Mandarei meus rapazes até você, continuou Plutão. Mas eles não são seus homens, agirão de forma independente. Precisamos ter uma voz de comando. Se deixarmos seus meninos livres, a cadeia de comando será destruída. Não é um pedido, diretor, disse Plutão. Um dos seus meninos é um rei, Sr. Smith. Não posso fazê-lo agir, pois ele não tem jurisdição sobre os Estados Unidos. Plutão franziu a testa. Achei que tinha dito para você não espionar minha família, diretor. Faz parte do trabalho, Sr. Smith, nada pessoal, disse Fury. Sinto muito, mas não posso deixar que eles ajam de forma independente. Enviarei um representante a SHIELD para que você possa se comunicar com eles, mas eles ainda agirão de forma independente, disse Plutão calmamente. Não me importo com o diretor da jurisdição, você pode prendê-lo se quiser, mas duvido que consiga fazer isso. Plutão então desligou o telefone, deixando Fury frustrado do outro lado da linha. Bem, Nova York vai ficar uma bagunça a partir de agora, disse Plutão enquanto pegava outro dispositivo, desta vez um smartphone simples. Ele o ligou e só havia uma coisa exibida na tela, um botão vermelho. Plutão pressionou, uma impressão digital apareceu. Plutão pressionou seu polegar esquerdo no scanner, e sua identidade foi confirmada. O telefone então apitou por alguns segundos antes que a tela ficasse preta. E dessa tela preta surgiu um símbolo, o símbolo dos invisíveis. Capítulo 176. Nova Orleans, Louisiana? Jane estava sentada em um pequeno restaurante com uma garotinha à sua frente, comendo panquecas rapidamente. Ela lia alguns arquivos sobre algumas crianças que moravam na região, como se estivesse procurando por uma criança específica. Ele estava deitado ao seu lado, certo? Quando você desmaiou? Jane questionou a garotinha Tandy. Tandy cantarolava enquanto mastigava as panquecas. Acho que ele pegou minhas sapatilhas de balé. Eu as deixei lá. Você não disse que se sente atraída por ele ou algo assim? Questionou Jane. Consegue senti-lo agora? Tandy balançou a cabeça, seus cabelos loiros balançando junto. Não, não sinto nada. Jane suspirou. Isso não vai funcionar. Preciso pedir isso a Ana. Ah? Vamos encontrar a tia Ana de novo? Perguntou Tandy, curiosa. Bem, não há outra escolha. Se continuar assim, vamos encontrar uma agulha num palheiro. Bem, tudo bem, murmurou Tandy, terminou sua panqueca e limpou a boca com um lenço de papel. Os dois se levantaram, pagaram a comida e saíram do restaurante. Assim que saíram, puderam ouvir o jazz de Nova Orleans do outro lado da rua, onde um café estava aberto. Eles caminharam pela calçada. Tandy segurava o braço de Jane com força para não se separarem. Vamos buscar sua mãe primeiro no salão, depois voamos para Zimera. Tandy apenas cantarolou, e ambos entraram em um salão, onde a mãe de Tandy estava aproveitando um tempo sozinha. Melissa, precisamos ir, disse Jane. Já? Perguntou Melissa, curiosa. Você o encontrou? Jane balançou a cabeça. Precisamos conversar com Ana sobre isso. Bem, tudo bem, disse ela, fechando a revista que estava lendo. Ela se levantou e caminhou em direção a Tandy, antes de agarrar sua mão com força. Quando estavam prestes a sair, o telefone de Jane tocou de repente. Ela ficou surpresa, pois pensou que tinha dito a Cleo para não lhe dar nenhuma missão por um tempo, mas agora, o telefone da missão tocou. Mas quando viu que era um tipo diferente de chamada, ela sorriu largamente. Finalmente. O quê? Tandy disse, tentando olhar para o telefone. Jane olhou para a mãe e a filha.
Desculpe, acho que vou ter que adiar a busca por um tempo. Por quê? Perguntou Tandy, parecendo um pouco decepcionado. Papai finalmente ligou, disse Jane, mostrando aos dois o símbolo dos invisíveis piscando em seu celular. Algo grande está acontecendo. Jane então pegou sua bolsa e a entregou à mãe, deixando-a confusa. É dinheiro, leve como férias aqui, só tome cuidado com ele. Os olhos de Melissa se arregalaram. Tudo isso? Jane cantarolou. Passaportes, identidades e até armas estão aí, então tome cuidado. Você está me confiando tudo isso? Bem, não vamos te perder de vista. Jane riu baixinho. Então não faça nenhuma besteira. Eu vou agora, você pode encontrar um hotel por perto. Talvez até continuar a busca se puder. Certo, tenha cuidado, Jane. Jane cantarolou, então virou para um pequeno beco, antes de ser engolida por um quadrado azul que apareceu de repente no topo de sua cabeça. Universidade de Oxford, Reino Unido. Um homem dava uma palestra casualmente em uma grande sala de aula dentro da universidade. Ele usava óculos e segurava um livro grosso na mão. Ele ensinava história para a turma, e eles discutiam os deuses da religião helênica. Este homem era, obviamente, Michel de Nostradamus, um apóstolo de Plutão. Ele estava exibindo desenhos representando os deuses usando seu projetor conectado ao seu laptop. Então, quem pode me dizer sobre o papel de Hades na sociedade naquela época? Ele questionou a turma. Uma mulher então levantou a mão, e Michel apontou para ela. Sim, senhorita Watson. Hades, que significa o invisível, também chamado de Plouton, que significa o doador de riquezas, é o deus do submundo. Ele governa o submundo, a riqueza e a escuridão. Ele é o guardião das almas, não o ceifador de almas, mas o guardião, impedindo-as de retornar à terra dos vivos. Ótimo, 10 pontos para a senhorita Watson, da Grifinória, brincou Michel, fazendo os outros alunos também rirem. Estou brincando, por favor, não se ofendam. Não se preocupe, professor. Watson também riu. Michel então clica com o mouse e o slide se move. Hades é uma anomalia para nós, sociedade moderna. Ao contrário do cristianismo, que frequentemente retrata o diabo como o mal, Hades não é assim. Michel então se levantou e caminhou pela sala de aula casualmente. Para a sociedade helênica, Hades é visto como uma forma de ordem natural. Todos tinham medo da morte e por isso o respeitavam. As pessoas raramente falavam sobre ele, e ele raramente era retratado em murais, daí o nome, o invisível, porque as pessoas não gostam de encarar a morte. Michel então olhou para os alunos à sua frente e continuou. Ao contrário de Zeus, famoso por sua luxúria, Hades é o oposto dele. Ele é gentil, carinhoso e zeloso. Como vocês devem ter ouvido na história de Troia, Hades dizimou a cidade amaldiçoada porque sequestraram sua filha. Outro aluno levantou a mão. Senhor Whitman, disse Michel. Você disse que Hades é o oposto de Zeus, o que deve significar que ele não é lascivo, afirmou Whitman. E ainda assim ele tinha uma filha humana. Como isso funciona, professora? Michel riu baixinho. Bem, o termo, adoção, não é uma palavra estranha aos deuses, Sr. Whitman, disse ele, fazendo toda a turma rir. Outra aluna levantou a mão, era Watson novamente. Sim, senhorita Watson. Isso deveria acontecer, professor? Ela questionou, apontando para o projetor. Michel se virou e viu o símbolo dos invisíveis brilhando em seus slides. Michel ergueu a sobrancelha e sorriu. Certo, turma, se vocês sabem que símbolo é esse, vou dispensar a turma agora mesmo. Um homem levantou a mão. O símbolo de Hades? Bom trabalho, Sr. Braddock, disse Michel com um sorriso. Certo, a aula acabou, vejo vocês amanhã. A turma inteira saiu rapidamente da sala. Michel rapidamente arrumou suas coisas, antes de desaparecer completamente da sala. A Roma, Itália. No meio da cidade velha, uma mulher estava sendo fotografada exaustivamente. Ela fazia muitas poses e parecia uma modelo profissional. Essa mulher era, claro, Ana Comnena, uma das apóstolas de Plutão. Ela havia vivido como modelo nos últimos anos, desfrutando de uma vida luxuosa novamente. Ela ansiava por liberdade, por poder fazer o que quisesse quando fosse princesa, e agora tinha a oportunidade de fazer exatamente isso. Senhorita Ana, mostre um pouco mais o seu perfil lateral, disse o fotógrafo, e Ana fez exatamente isso. Os flashes da câmera continuaram disparando, fotografando Ana com o cenário da cidade velha ao fundo. Mas, de repente, sua assistente apareceu e sussurrou algo para o fotógrafo. Certo, senhorita Ana, acho que é isso por hoje, disse ele calmamente. Ana ficou confusa. Por quê? Há algo errado? Sua assistente caminhou em sua direção e mostrou seus telefones, com o símbolo dos invisíveis piscando repetidamente. Ela sorriu para seu assistente, que também era membro dos invisíveis. Muito bem, obrigado por hoje, Sr. Strands. Strands rapidamente arruma seu equipamento, e Ana e sua assistente caminham até o transporte, antes de desaparecerem completamente. É Tóquio, Shibuya. Um homem estava em alta velocidade pelas ruas de Shibuya com seu carro todo enfeitado, correndo atrás de outros carros que o seguiam, tentando alcançá-lo. De repente a polícia apareceu e perseguiu os carros, incluindo o do homem. Este homem era, claro, Sasaki Kojiro, um dos apóstolos de Plutão. Por que agora? Kojiro estalou a língua e fez uma curva para despistar a polícia. Seu carro era rápido, muito rápido, e ele provavelmente conseguiria despistar a polícia em uns 5 minutos. Mas então seu telefone tocou. E agora? Disse ele fazendo uma curva. Pegou o celular e viu o símbolo dos invisíveis piscando. Sorriu e rapidamente virou para um pequeno beco. Ao entrar no beco, ele e seu carro desapareceram completamente, deixando a polícia completamente confusa. Capítulo 177. Kojiro apareceu do outro lado do teletransportador com as rodas do carro ainda girando. Felizmente era um espaço amplo, como um hangar. Ele se desviou para o lado para interromper a aceleração, surpreendendo os outros presentes. Puta merda, cara, gritou Ana ao quase ser atropelada pelo carro.
Não é necessário trazer seu carro aqui. Bem, a polícia estava me perseguindo, disse Kojiro, saindo do carro casualmente e girando as chaves. Vou jogar fora se você não trouxer daqui amanhã, ameaçou Cleo, que estava sentada calmamente em sua cadeira. Vamos. Acabei de chegar. Kojiro estalou a língua. A dimensão carmesim influenciou você demais, Kojiro, disse Grodd sabiamente. Devíamos investigar até que ponto a corrupção está. Não é corrupção, Grodd, eu só mudei muito, só isso, disse Kojiro enquanto se sentava em seu assento junto com Ana, que foram as últimas a chegar. Um homem não pode mudar? Sua transformação é preocupante, comentou Jane. Até um cego consegue perceber que você está muito diferente de antes. Pessoal, estou bem, não se preocupem comigo. Kojiro suspirou, levantando as pernas em direção à mesa redonda à sua frente. Um homem tem o direito de ser feliz, Jane, disse Michelle calmamente. Você não precisa se preocupar com ele. Viu, até o Michel concordou, disse Kojiro. Ele deve ter visto meu futuro ou algo assim. Você sabe que não consigo ver o futuro do companheiro portador do anel, Kojiro. Ah, certo. Chega de briga, disse Cleo, interrompendo a brincadeira à sua frente. Parece que faz muito tempo que não nos sentamos aqui. Da última vez que estivemos aqui, tínhamos 6 membros, declarou Ana, olhando para Isaiah na outra ponta da mesa. Verdade, Michel cantarolou. Nunca tive o prazer. Você poderia se apresentar, por favor? Meu nome é Isaiah Bradley, disse Bradley. Um soldado dos anos 50. Este homem me salvou de uma condenação certa, apontou para Kojiro. Era uma missão de longo prazo. Kojiro deu de ombros. Certo. Como você conhece o pai? Questionou Jane. Eu não, respondeu Isaías, deixando confusos aqueles que não conheciam. Ele era especial, disse Cleo. Meu pai me encarregou de encontrar um homem com um forte senso de justiça, então o encontramos junto com o resto dos seus homens. Eu era um sujeito experimental, disse Isaiah calmamente. Uma tentativa de recriar o soro do supersoldado. Funcionou? Ana franziu a testa. Sim, Bradley cantarolou. Mas chega de falar de mim, precisamos ouvir sobre a missão. Os outros então se voltaram para Cleo, mas em vez disso, Grodd se levantou, tocando o vidro da mesa, e um holograma apareceu na frente dos outros apóstolos. Loki, disse Grodd. Asgardiano. Sério? Um Asgardiano de novo. Kojiro suspirou. Estou cansado de ouvir o complexo de Deus deles. Bem, por causa do item que ele está possuindo agora, ele poderia muito bem ser chamado de Deus. Grodd então mostrou o Tesseract aos outros. Vocês sabem o que é isso? Joia do espaço? Kojiro franziu a testa. Achei que fosse com a Shield? Ele destruiu a instalação e tirou tudo deles. Kojiro suspirou. Idiotas. Então, quais são as ordens do pai? Jane questionou. Ajude a Shield a conter o acidente, respondeu Cleo. Ajudar a Shield? Jane franziu o rosto. Você sabia que a Hydra está botando ovos no útero da Shield agora? Porra, você não poderia fazer isso com essa metáfora nojenta, disse Ana, enojada. Conhecemos Jane, até o diretor da Shield provavelmente sabe, disse Grodd calmamente. Mas agora, nossa prioridade é ajudar a Shield, mais especificamente, os Vingadores. Os Vingadores? Questionou Kojiro. Achei que já tinha sido fechado. Grodd balançou a cabeça. Acabou de ser reintegrado, disse ele, exibindo um vídeo dos Vingadores na Alemanha e da luta com Loki na Alemanha e a caminho do aeroporto-aviões. Os membros confirmados são o Capitão Steve Rogers, Anthony Stark, Natasha Romanoff, Thor e o Dr. Bruce Banner. Uau, esse é um grupo de desajustados. Ana murmurou. Nós também. Cleo deu de ombros, fazendo os outros rirem. Certo, acalmem-se, Grodd riu baixinho. Vamos dividir a equipe. 2 de vocês irão para o aeroporto-aviões para contatar a Shield. Eu cuidarei do conselho se algo acontecer, e o restante irá para Nova York, onde rastreei a radiação gama do Tesseract. Sempre Nova York, hein? Murmurou a Isaiah. Onde exatamente? Torre Stark. Que irônico, zombou Kojiro. Certo, vamos embora. Espere, tem mais um, disse Grodd. Então o que é? Não podemos matar Loki. O quê? Por quê? Questionou Kojiro. Ele está sendo controlado por alguma coisa. Meu pai não me contou, murmurou Grodd. Só não mate. Multar. Michelle e Ana, vocês irão para o Helicarrier. Tudo bem, parece que somos nós dois, seu pervertido, disse Ana brincando. Você ainda está falando sobre isso, Ana? Michelle suspirou. Seu poder todo é assustador. Ana riu baixinho. Vamos lá, sente falta das nossas capas. Certo, pessoal, já faz um tempo que não fazemos uma missão juntos, disse Cleo. Não cometam erros, o mundo está de olho desta vez. Espere o quê? Eu pensei que... Use a capa, Ana, você não será reconhecida, disse Grodd calmamente. Eu melhorei seus equipamentos, então seu rosto ficará irreconhecível enquanto estiver usando. Bem, graças a Ishu, Ana murmurou. Capítulo 178. Um topter estava se aproximando de um helicarrier quebrado que mal pairava no céu no meio do nada. Havia apenas alguns homens e mulheres no topter, e um deles é Ana, a sonhadora. Ela se aproximou da janela do assento do piloto. Que diabos aconteceu aqui? Questionou o piloto. Loki disse o piloto era Michelle. Eu vi, quando a ilha em movimento tocar o céu, o Deus e o Destruidor perderão sua graça, e o trapaceiro estará livre, e o arco será consertado, e os guerreiros reunidos. Então, em outras palavras, estamos atrasados. Não, disse Michelle calmamente. Na hora certa, o topter, que estava em modo furtivo, pousou rapidamente no porta-aviões e desativou o mecanismo de camuflagem, alertando os agentes da Shield a bordo. À medida que as asas desaceleravam, a rampa na parte traseira desceu, dando acesso ao exterior. Ana e Michelle então se levantaram de seus assentos e se camuflaram. Ambos saíram do tóptero junto com outros 3 membros dos Invisíveis que usavam luvas de metal preto, o que lhes dava controle sobre suas armas. Levantem as mãos para o alto, gritaram os agentes da Shield, apontando as armas para eles. Vocês estão invadindo propriedade militar. Nem sei como não foram detectados.
Ana ergueu a sobrancelha ao ver a hostilidade. Achei que meu pai tinha avisado que estávamos chegando. Conhecendo-o, provavelmente não. Michelle deu de ombros. Ou talvez o diretor não tenha contado a eles. Ana suspirou. Olhou para os agentes da SHIELD, que ainda apontavam suas armas, e falou, estamos aqui para dar reforços. Backup? O agente franziu a testa. Não há informações sobre backup. Ligue para o maldito diretor, disse Ana, irritada. Diga a ele que os pajens chegaram. Fury conversava com Tony e Steve solenemente, lembrando-se da morte recente de Coulson. Tony e Steve pareciam um pouco calados, decepcionados consigo mesmos por não conseguirem evitar aquilo. Houve uma ideia, disse ele. Stark sabe disso, chamava-se Iniciativa Vingadores. Fury circulou ao redor da mesa redonda, com as mãos nas costas enquanto encarava os dois homens. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se elas poderiam ser algo mais, ver se conseguiriam trabalhar juntas quando precisássemos, para lutar as batalhas que nunca pudemos. Fury largou as cartas ensanguentadas na mesa, e Steve viu que era uma carta que o mostrava, e agora estava coberta de sangue. Phil Coulson morreu, ainda acreditando naquela ideia. Em heróis. Tony então se levantou abruptamente, aparentemente perturbado pelas palavras de Fury, e saiu correndo para seu quarto, deixando Steve e Fury sozinhos. Fury olhou fixamente para Tony que se afastava. Bem, é uma ideia ultrapassada. Um agente então repentinamente perturbou a paz deles. Eles acenaram para o capitão e os outros, antes que um deles falasse. Senhor, um tóptero zimerano acabou de pousar na pista, disse ele, fazendo Fury erguer a sobrancelha. Eles disseram que são reforços. Aparência? Fury questionou. Encapuzados todos de preto, explicou o agente. Um deles disse que são portadores das alianças. Fury cantarolou. Deixe-os entrar. Esse é o problema, senhor. Eles estão bem, ela está esperando que você vá até eles, e não o contrário. Steve, que ouviu, também franziu a testa. Você sabe quem são eles? Eu conheço alguns deles. Fury murmurou. Significado? Você verá, capitão, suspirou Fury. Siga-me. Quando Fury e Steve saíram do interior do Helicarrier e foram em direção à pista, eles viram cerca de 5 pessoas esperando perto do tóptero, com suas capas e capuzes esvoaçando por causa do vento forte, mas, estranhamente, nenhum dos seus rostos podia ser visto do capô. Finalmente gemeu uma mulher no meio do grupo enquanto ele caminhava em direção a Fury, com sua capa esvoaçando ao vento. Você pediu ajuda, diretor, e ainda assim apontou suas armas para nós? Esqueci de avisar meus homens, disse Fury casualmente. E eu não tinha certeza se você viria mesmo. Mas você pareceu chegar quando o inferno já estava instalado. Bem, chegamos bem na hora, diretor. Disse outro homem, ele foi o único a abrir o capuz, ele parecia de meia idade, mas seus olhos fizeram Fury tremer um pouco. Como se todos os seus segredos estivessem abertos para ele, uma sensação que ele não gosta nem um pouco. O homem caminhou até Fury e ofereceu a mão. Michel de Nostradamus, prefiro Michel ao último. Nostradamus? Como vidente? Fury ergueu a sobrancelha. Michel apenas sorriu, mas então se virou para Steve. Você deve ser Steven Rogers, é bom finalmente conhecer um dos nossos possíveis sucessores. Sucessores? Steve questionou, muito confuso. Você realmente não contou nada a eles, hein, diretora? Murmurou a mulher, abrindo o capuz, revelando seu lindo rosto, e seus cabelos castanhos esvoaçavam ao vento. Ana Comnene, mas agora só Ana. Já larguei o roxo há muito tempo. Espera aí, você me parece familiar. Steve disse. Eu te vi em um comercial na Times Square. Agora sou o modelo. Ana sorriu e passou por Fury. Vamos, você tem muita coisa para explicar a eles, Fury. Steve e Tony estavam sentados naquela mesa redonda novamente, olhando para os dois homens e mulheres encapuzados que estavam em pé na frente de Fury. O rosto de Tony parecia confuso, mas não estava realmente chocado com isso. Então você está me dizendo que estou na mesma sala que uma princesa poetisa bizantina e um mentiroso superestimado da Idade Média? Ah, você leu meu livro? Isso é lisonjeiro, Anthony, disse Ana brincando. Meu Deus, tentei te convidar várias vezes. Tony massageou a cabeça. Não sabia que você era uma bruxa velha. Ana franziu a testa profundamente ao ouvir a declaração, e Michel riu baixinho. E por isso, você só terá pesadelos pelo resto do ano. Brincadeiras à parte, interrompeu Fury. Você tem alguma novidade para nós? Espere um minuto. Vocês aceitaram que esses dois viveram por centenas de anos? Steve questionou confuso. Cap, você tem 95 anos e ainda parece bem jovem, disse Fury. É, mas eu estava congelado. Mas esses caras. Você acredita neles? Disse Steve, olhando para Tony. Meu tio viveu muito tempo. Pelo menos já estou acostumado com as loucuras dele. Tony deu de ombros. Espera aí, por acaso você tem alguma ligação com ele? Ai, meu caro Anthony, você não me reconheceu, disse Michel, divertido. Eu salvei sua pele lá na caverna. Tony bateu as mãos na mesa. Você é aquele cara com aquela egípcia, disse ele, estalando os dedos. Droga, quantos de vocês estão aí? Aparentemente não o suficiente, disse Steve. Só tenho uma pergunta para vocês dois. Se vocês realmente viveram por centenas de anos, onde estavam nas guerras mundiais? Poderíamos ter encerrado a guerra mais cedo se vocês fossem realmente quem são. Ah, nós estávamos lá, capitão, cantarolou Michel. Veja bem, assim como você é a luz, nós somos as sombras, pairando ao redor, protegendo você para que não se perca. Steve franziu a testa. O que isso quer dizer? Você está dizendo que ficou só observando enquanto muita gente morria na guerra? Sim, sim, capitão, disse Ana friamente. Acha que os conflitos humanos ainda nos interessam? Não, a última vez que nos reunimos foi em 1995, disse ela, olhando diretamente para Fury. Sabe o que aconteceu em 1995, capitão? Uma armada de naves espaciais queria atacar a Terra por causa da mesma coisa que Loki roubou.
Felizmente meu pai impediu isso antes que pudéssemos fazer qualquer coisa. A Hydra também estava usando o Tesseract. Por que você não ajudou? Porque o Caveira Vermelha não sabia como usá-lo corretamente, disse Michelle. Caso contrário, ele seria capaz de abrir um portal para o espaço sideral, obliterando a Terra inteira, entende, capitão? Seja o Caveira Vermelha, a SHIELD ou a Hydra, eles estão se intrometendo com uma força que nem imaginam. O Tesseract, como você o chama, não é um brinquedo com o qual se possa brincar de forma tão descuidada. E agora, estamos aqui para consertar o erro da SHIELD. Então eu agradeceria se você se concentrasse nisso em vez de debater ideologias. Steve suspirou. Certo. Você tem alguma novidade para nós? Ana olhou para Fury e depois para Stark. Nós rastreamos o Loki, vocês são todos muito lentos. E onde ele está agora? Tony levantou a sobrancelha. Seu lugar, Stark, disse Michelle. A torre. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 179. No topo da torre Stark? Um tóptero estava pairando no topo da torre, com as costas voltadas para um dispositivo cercado por energia pura. A rampa do tóptero estava aberta e um japonês estava em pé no topo da rampa. Doutor, o senhor precisa se recompor, disse Kojiro para um velho que estava dentro da barreira. Não tem como parar, disse ele, confuso. Ela quer nos mostrar algo. Um novo universo. Kojiro estalou a língua e então falou com o comunicador. Tem certeza de que não posso simplesmente dar uma surra nesse cara? Não tem como passarmos por essa barreira. Mesmo com seu poder, falou uma mulher nas comunicações, era Cleo. É a joia espacial Cleo, disse Kojiro pulando em direção ao telhado. A menos que haja uma energia semelhante, ela não pode ser penetrada. Que tal ligar para o pai? Disse Jane lá de baixo. Não vamos incomodá-lo, respondeu Cleo. Ele nos deu esta tarefa, vamos terminá-la. Tudo bem, disse Kojiro. Ele caminhou em direção ao médico e o agarrou pelo braço, empurrando para a beirada, ameaçando de deixá-lo cair. Doutor, por favor, diga-nos como passar pela barreira, disse Kojiro. Eric suspirou. É tarde demais, o portal para um novo universo se abrirá. Droga, Kojiro praguejou, jogando Selvig no chão do telhado. Não vamos conseguir nada dele, vamos até Loki. Vejam se ele sabe de alguma coisa. Entendido, disse Cleo, antes que as comunicações silenciassem. Cleo caminhou casualmente até a cobertura da torre Stark quando viu Loki com seu cetro observando-a. Ora, quem temos aqui? Ele sorriu presunçosamente abrindo os braços. A filhinha do papai veio salvar o dia. A sobrancelha de Cleo se contraiu ao ouvir o insulto. Sua mente está envenenada, Loki. Quem fez isso com você? Não faço ideia do que você está falando, disse Loki com desdém. Vim aqui para governar, como um rei. Você não tem medo do papai? Cleo franziu a testa. Ouvi dizer que ele te batia muito quando você era criança. Isso foi há muito tempo. Loki sorriu misteriosamente. Agora, ele não passa de uma formiga para mim, pois eu sou um deus. Tenho armas que não estão ao alcance dos mortais. Se ele vier, eu lidarei com ele eventualmente. Você é ingênua, gritou Cleo. Você acha mesmo que consegue derrotar o pai? O senhor de tudo que é dourado? Você sabe o que isso significa? A legião dele vai te despedaçar membro por membro. Eu também tenho meu próprio exército, zombou ele. Os Chitauri estão chegando. Nada pode detê-los agora. Você acha que é o suficiente? Cleo zombou. Ela então olhou para o cetro na mão de Loki. O que é isso na sua mão, afinal? Você acha mesmo que consegue derrotar o pai com isso? Loki riu baixinho, mas então, antes que pudesse falar mais, um homem aterrissou na sacada vestindo uma armadura de ferro. Era Tony, e a armadura estava sendo desmontada quando ele caminhou em direção ao interior da torre. Olha só quem chegou aqui também, zombou Loki. Parece que virou uma festa aqui, né? Tony olhou para Cleo, que encarava Loki o tempo todo. Parece que alguém chegou antes de mim. O que você está fazendo aqui, Stark? Perguntou Loki casualmente. Planejando me enrolar como essa moça aqui. Na verdade, estou aqui para ameaçar, disse ele, indo para o bar. Loki, se recomponha, disse Cleo calmamente. Não vou repetir. Ele não vai me ouvir, moça. Olha só para ele. Tony deu de ombros. É como se ele estivesse em um estado de abstinência ou algo assim. Você tomou alguma droga asgardiana, Loki? É por isso que está fazendo isso agora? Loki zombou. Sua zombaria não vai funcionar, Stark. Cleo caminhou em direção à janela da torre. Tudo bem, perdi a paciência, me deu cetro. Loki ergueu a sobrancelha em tom de deboche. Então venha e pegue. Cleo franziu o rosto e cerrou o punho. De repente, correntes começaram a brotar do chão e penetraram fundo na pele de Loki. Loki gritou de dor e caiu no chão, mas ainda segurava o cetro. Se como você ousa? Loki cuspiu. Eu sou um deus. Você não é um deus, disse Cleo, caminhando lentamente em sua direção. Você é apenas um simples gigante de gelo, que nem mesmo sua própria família ama. O rosto de Loki ficou furioso ao ouvir isso. Ele tentou se libertar, mas não conseguiu. Nossa, agora eu sei porque o tio disse que vocês gostavam de brincar com correntes. Tony assobiou enquanto caminhava em direção a eles, usando suas pulseiras. Ele trazia uma garrafa de uísque, e eles estavam parados na frente de Loki. Eu não gosto de brincar com correntes, murmurou Cleo, amarga. É o meu poder. Loki continuou tentando se libertar. Vocês, todos, se ajoelhem. Diante de mim. Loki então levantou a mão que segurava o cetro, e um raio azul subitamente disparou do cetro, atacando Cleo e Tony. Cleo sabia que Tony não sobreviveria se fosse atingido, e ela não estava focada e rápida o suficiente para fazer magia. Então ela bloqueou o raio usando suas correntes e seu corpo e protegeu Tony dele. Era muito forte, no entanto, a força arrancou as correntes, e o raio atingiu o corpo de Cleo. Cleo foi jogada para fora da torre junto com Tony, que foi empurrado para o lado dela. Agora eles estão caindo em direção ao chão. Porra, isso dói, Cleo xingou. Jarvis, acione, disse Tony em pânico. Acione Jarvis. Acione.
Um traje móvel do Homem de Ferro foi então disparado da torre em direção a Tony, e rapidamente se vestiu, adaptando-se a Tony, e ele disparou em direção ao céu, deixando Cleo sozinha. Cleo estalou a língua. Filho da puta, disse ela antes de cair no chão. A capa deles voaçou com a força, e o asfalto abaixo rachou com o impacto. Os pedestres entraram em pânico ao verem Cleo cair e foram ver como ela estava. Ficaram surpresos ao vê-la viva e bem, apenas com a capa um pouco suja. Cleo empurrou os pedestres para longe dela e olhou para o céu. Ah, eu vou matar aqueles dois desgraçados. Capítulo 180. Jane estava voando pelo céu de Nova York usando o topter quando, de repente, um raio azul foi disparado para o céu, abrindo um grande buraco no céu de Nova York. Ela franziu a testa ao ver e ligou o comunicador. Vocês estão vendo isso? Você quer dizer o buraco? Perguntou Kojiro pelo comunicador. É. Dê um jeito de fechá-lo, disse ela, virando o tóptero em direção ao buraco e correndo em sua direção. Vi criaturas não identificadas entrando. O que? Perguntou Kojiro. Como? A menos que peçamos a ajuda do nosso pai, não vamos fechá-la. Só encontre alguma coisa, disse Jane. Os Chitauri entraram pelo portal e começaram a atirar no tóptero de Jane. Consegui contato com o inimigo. Jane então colocou o tóptero no modo pairar e começou a descarregar os canhões da aeronave em direção aos Chitauri. Ela também viu Tony Stark atirando nos Chitauri com seus repulsores enquanto voava. Olá, Jane, um homem falou de repente no comunicador. Era Michelle. Precisa de ajuda? Mano, por que você está tão atrasado? Jane gritou para o comunicador. Demora muito para convencer, sabia? Disse Anna, do comunicador. Sem falar que o Steve Rogers é um cara meio antiquado, demora muito para se vestir. Ah, ótimo, disse Jane, ainda atirando nos Chitauri. Isaiah, você está aí? Estou aqui, Jane disse a Isaiah. Ótimo, diga à polícia de Nova York para evacuar toda Manhattan, disse Jane ao ver que os Chitauri começavam a cercar seu topter. Ela pegou o comunicador, programou o topter para autodetonar e abriu a rampa. Faça isso o mais rápido possível. Ela então saltou de seu tóptero, que explodiu no rosto dos Chitauri, matando muitos soldados ao mesmo tempo. Jane agora estava caindo em direção ao chão, com seu comunicador ainda no ouvido. Isso levaria muito tempo. Ela ouviu a Isaiah gritar do comunicador, com o caos ao fundo. Esses alienígenas já pousaram. Eu serei a distração, faça o que puder. Das costas de Jane, as asas se abriram de repente, e ficou tão brilhante que praticamente todos na cidade puderam ver o clarão de luz brilhante. Jane agora pairava no céu, batendo as asas majestosamente. Ela convocou suas espadas que flutuavam no ar, antes de encarar a horda de Chitauri atrás dela. Ela sorriu ao ver aquilo. Vem cá, vadia. Outro tóptero pousou nas ruas de Manhattan perto da Torre Stark. Dentro dele estavam Rogers, Barton, Romanoff e os dois apóstolos. Por que estamos pousando? Rogers questionou com a testa franzida. Muito arriscado voar, disse Anna enquanto desligava o motor do tóptero. Espaço limitado para voar, alienígenas por toda parte, sem falar no Loki com seu cetro estranho. Este tóptero é um chapéu caro, possivelmente mais caro do que a vida do Romanoff aqui. Não é feito de vibranium? Todos os topters são feitos dele, perguntou Romanoff. Este não, disse Michelle, pegando seu rifle de precisão no armário de armas. Nossos topters são diferentes dos Zimeran. A rampa então se abriu e os dois apóstolos saíram junto com o resto dos homens. Para onde vamos agora? Perguntou Barton, abrindo seu arco. Para a torre, disse Rogers. Precisamos fechar o portal. Nós tentamos, disse Anna Rogers. Você precisa encontrar uma maneira de romper a barreira de energia, encontrar algo semelhante ao Tesseract, encontrá-lo com Loki ou algo assim. E o exército? Perguntou Michelle. Rogers olhou ao redor. Precisamos proteger o local, delimitar o perímetro da área. De repente um Leviatã gigante saiu do portal, enviando um bando de Chitauri novamente para Nova York. Rogers olhou para ele e engoliu em seco. Stark, você está vendo isso? Vendo. Ainda trabalhando para acreditar, disse Tony pelo fone de ouvido. Certo, rapazes, é aqui que nos separamos, disse Michelle, fazendo os três franzirem a testa. Vocês precisam encontrar um jeito de fechar o portal, nós cuidamos do exército. E como você vai fazer isso com apenas algumas pessoas? Perguntou Romanoff. Não somos pessoas comuns, agente Romanoff, disse Michelle, caminhando em direção a uma ponte. Já fizemos isso muitas vezes, acredite, como dizemos, assim como você é a luz, nós somos as sombras. Ele então pulou da ponte, antes de pousar em cima de um Chitauri, antes de morrer instantaneamente e então montou seu veículo. Ele está certo, nós lutaremos nossas batalhas, enquanto você luta as suas. Disse Anna, seus olhos brilhando em rosa. E um Chitauri atordoado pousou de repente ao lado dela, e a fez voar para os prédios acima. O capitão Stacy estava correndo em meio à multidão em pânico para ir ao local. O rádio da polícia era um desastre. Era praticamente um caos. Só havia ruídos e divagações, nenhuma voz coerente. Ele estava tentando evacuar os cidadãos, o tempo todo preocupado se os alienígenas chegariam ao Queens ou não, onde sua família estava. Ele segurava sua arma, atirando no ar por onde o Chitauri voava, sem se importar com as balas. De repente, uma explosão de energia atingiu seu carro, e ele se abaixou para evitar o fogo. O exército sabe o que está acontecendo aqui? Gritou seu colega. Nós nem sabemos o que está acontecendo, amigo, ele disse, atirando para o céu. Quando outra explosão de energia estava chegando, ele e seu colega estavam protegidos por alguém com um traje estrelado, era o Capitão América, equipado com seu escudo. Preciso de homens para escoltar as pessoas que estão nos prédios para fora daqui, disse ele. Vocês precisam proteger o perímetro para que ninguém entre em Manhattan. Que diabos está acontecendo aqui? Gritou George. E quem é você? Steve Rogers, disse ele, e George percebeu que era o Capitão América. Ele então jogou seu escudo, derrubando um Chitauri e matando-o.
Faz logo, filho, traz os civis para o porão ou para o metrô. O capitão Stacy olhou para o colega e assentiu. Estamos cuidando disso, capitão. Capítulo 181. Foi um momento caótico, as pessoas nos prédios ficaram presas e não puderam descer por causa dos escombros. E as pessoas só podiam rezar para qualquer deus em que acreditassem para que saíssem dessa insegurança. De repente, um grupo de Chitauri atravessou a vidraça e começou a atirar nas pessoas, fazendo-as gritar e se esconder atrás de suas mesas. Um homem então bateu a porta de emergência e correu em direção aos Chitauri. Suas mãos brilharam como bronze, e ele a jogou contra os Chitauri, matando todos facilmente. Suas mãos estavam ensanguentadas com o sangue azul dos Chitauri, e ele olhou para os civis. Vocês estão bem? Ele perguntou com o rosto encoberto. Sim, gaguejou um deles. Ok, as escadas estão livres agora, você pode descer, ele informou. Depois de descer, não vá para a rua, entendeu? Vá para o porão ou para o metrô. Certo. Então vá. Os civis correram rapidamente em direção às escadas. O homem, que era Isaiah, caminhou em direção à janela quebrada, olhando para o céu. Viu que o céu estava intensamente iluminado, como se houvesse um segundo sol brilhando. Você está bem aí? Perguntou Isaiah ao comunicador. Estou bem. Só lide com o portal. Bem, eu não sei como fechá-lo. Kojiro falou. É o Loki, respondeu Cleo. O cetro dele deve valer alguma coisa. Kojiro, onde você está? Estou em frente à torre. O maldito Stark atirou na barreira e ela me derrubou. Onde você está? Estou perto de você, venha me encontrar. Entendido. Assim que Kojiro disse isso, Isaiah viu um Leviatã voando em direção ao seu prédio, o que assustou os civis. Isaiah franziu a testa e deu um passo para trás, afastando-se da janela. Todo mundo, acelere o passo. Ele gritou. Vamos. Ele sabia que era inútil gritar com eles, então se virou para o Leviatã que se aproximava e saiu correndo. Ele correu em direção à sala do escritório e pulou da janela, quebrando-o. Assim que se aproximou do Leviatã, seus braços voltaram a ficar bronzeados, assim como seus olhos. Seus pecados são muito pesados, disse ele, e golpeou com o punho direito a cabeça do Leviatã. Seu soco foi tão forte que perfurou a armadura, penetrando a carne do Leviatã. Seu impacto rompeu a barreira do som e quebrou as janelas ao redor. A cabeça do Leviatã então se abaixou com a força, e o corpo caiu em direção ao chão com tanta rapidez que causou um terremoto. Os Vingadores agora estão reunidos, e o Hulk também atacou um Leviatã. O Capitão América estava dando ordens aos outros e finalmente se voltou para o Hulk. E o Hulk, ele disse, fazendo a Fera Verde se virar para ele. Esmaga. O Hulk sorriu largamente e pulou em direção a um prédio próximo. Espere, disse Thor de repente, já que ainda não tinha ido embora. Eu conheço alguém, talvez ele possa nos ajudar com isso. Por que dizer isso agora? Perguntou Romanoff. Porque ele pode não querer concordar com o meu pedido, disse ele com a voz fraca. Loki é o favorito dele. Como assim? Loki é o favorito dele. Ele está destruindo Nova York agora mesmo, argumentou Steve. Eu sei, mas ele é. O terremoto causado pela pancada repentina de Isaiah pôde ser sentido do chão abaixo deles. O que foi isso? Perguntou Thor. Pode ser dos nossos aliados, disse Steve franzindo a testa. Aliados? Temos aliados nisso? Thor questionou. Eles usavam anéis e viveram por centenas de anos, como você, Thor. Ah, então ele nos ajudou, afinal. Thor sorriu enquanto girava seu martelo. Não se preocupe, ele vai salvar a todos nós. Ele então soltou seu martelo e viajou em direção ao prédio mais alto da cidade de Nova York. Rogers agora estava invadindo um prédio onde muitas pessoas estavam presas. Ele matava Chitauri a torto e a direito, enquanto tentava arrancar as rajadas de energia dos civis. Ele jogou um Chitauri morto na direção dos civis e gritou, todos saiam. Mas de repente um Chitauri agarrou Steve pelas costas, e ele lutou para se soltar. Um homem então agarrou a cabeça do Chitauri, antes de esmagá-la bem ao lado da cabeça de Steve. Steve olhou para o homem ofegante. Você é um deles? Pode-se dizer que sim, cantarolou o homem, era Isaiah. Ele tinha toneladas de emoções ao olhar para Steve, mas acabou escondendo tudo. Prazer em conhecê-lo, Capitão Rogers. Rogers assentiu. E você é? Isaiah tirou o capuz e sorriu para Rogers. Um patriota. Assim como você. Mais Chitauris de repente saem das janelas e os dois os detêm, Isaiah com seu anel e Steve com seu escudo. Enquanto matavam o último deles, Steve viu que o capuz de Isaiah já estava recolocado e suas mãos ensanguentadas. Meu nome é Isaiah Bradley, capitão. Você deve se lembrar desse nome, pois sou seu júnior. Steve ficou confuso no início, mas seus olhos se arregalaram ao perceber o que acabará de dizer. Espere. Antes que Steve pudesse impedi-lo, Isaiah já havia pulado para outro prédio, deixando Roger chocado sozinho. Capítulo 182. Kojiro estava correndo para a Torre Stark e encontrou Cleo do lado de fora da entrada. Como nos levantamos? Ele questionou. O elevador está morto. Alguém o desligou, respondeu Cleo. Escadas então? Eu tenho algo mais rápido. Cleo então levantou as mãos, e uma corrente enorme começou a sair do chão. A corrente foi lançada em direção à sacada da torre, prendendo-se firmemente à fundação. Vamos, disse Cleo, pulando na corrente e subindo rapidamente. Sério? Kojiro ergueu a sobrancelha. Escadas teriam sido muito melhores. Kojiro apenas suspirou e também subiu nas correntes. Ambos pularam rapidamente de corrente em corrente, escalando a torre rapidamente. Mas os Chitauri notaram a aparição da corrente e começaram a atacá-los. Viu? Exclamou Kojiro. Má ideia. É mais rápido, idiota, disse Cleo com os olhos brilhando prateados. Os Chitauri estão se batendo para todos os lados, cortesia da mulher. Kojiro então viu um Leviatã se aproximando deles, atravessando o céu de Nova York, destruindo os prédios ao longo do caminho. Kojiro estalou a língua e virou o corpo em direção ao Leviatã. Vá, eu te alcanço. O quê? Estamos quase lá.
Bem, tem um verme espacial se aproximando da torre. Kojiro pulou da corrente, sacudindo-a um pouco. Ele pairou no ar por um tempo, desembainhou sua espada e uma onda gigantesca de energia carmesim cortou o Leviatã ao meio, partindo-o ao meio. Kojiro então pousou sobre a carcaça, com a mão apoiada em seu Nodashi, apoiado no punho. Ele então viu mais Leviatã se aproximando, mirando-o especificamente. Em vez de engolir em seco, Kojiro sorriu. Ele desembainhou sua Nodashi mais uma vez, que emanava uma forte energia carmesim. Ele saltou da carcaça e pousou no concreto. Ao ver os Leviatãs alinhados, ele bateu os pés no chão, rachando o asfalto, e desferiu um forte corte vertical que enviou uma enorme onda de energia carmesim em direção aos Leviatãs. Os Leviatãs foram obviamente cortados em dois, mas isso também fez com que a estrada se abrisse, criando uma pequena ravina que expôs os esgotos abaixo. Os Leviatãs caíram em direção ao chão, pousando ao lado dos prédios altos, e alguns até bateram em um deles, destruindo o prédio inteiro no processo. Kojiro, o que você fez? Suas comunicações de repente começaram a falhar, pois seu rosto claramente ainda tinha aquele sorriso largo. O quê? Eu matei os vermes espaciais. Você destruiu Nova York, gritou a voz, era Ana. Que diabos está acontecendo com você, Kojiro? Ao perceber o que acabará de fazer, Kojiro viu a destruição que causará. Toda a rua ficou exposta, revelando os esgotos, alguns até atingiram o metrô. Os prédios ao redor estavam cheios de corredores, com os corpos dos Leviatãs descansando dentro do próprio prédio, esperando o local desabar. Bem, merda. Ana controlou habilmente algumas forças Chitauri usando suas habilidades oníricas que os faziam sonâmbulos. Ela até controlou um dos Leviatãs para cumprir suas ordens, mas precisa de foco absoluto para isso. Seus olhos estavam constantemente brilhando em rosa, ela estava suando, seus joelhos estavam fracos e ela queria desmaiar. Ela estava apenas gritando para os comunicadores quando viu a destruição que Kojiro causou nos olhos do Chitauri, e continuou gritando palavrões para Kojiro por fazer isso. Bem, me desculpe, ok. Eu me perdi por um segundo. Kojiro se defendeu. Você precisa se controlar para não ser corrupto. O anel não permite corrupção, lembra? O anel não permite a interferência do dono da dimensão, idiota. Mas isso não significa que os poderes dele não possam corromper você. Qualquer que seja. Ana estalou a língua, irritada com as ações de Kojiro, mas isso a deixou um pouco desfocada e, de repente, um Chitauri estava vindo em sua direção por trás e queria bater seu veículo em Ana. Mas um tiro ecoou de repente pelos telhados de Nova York e trouxe Ana de volta. Ela se virou e viu que um Chitauri estava morto bem perto dela. Cuidado, Ana. Disse uma voz no comunicador, era Michelle, usando um atirador de elite sem mira como arma. Certo, desculpe. Ana tossiu de vergonha. Mas você tem razão, disse Michelle no comunicador. Kojiro, você precisa se controlar. Quando Cleo chegou ao terraço novamente, ele percebeu que tudo estava quieto. Não havia barulho dentro do lugar, e Cleo não gostou nada disso. Loki, apareça. Ela disse, correntes começaram a cair de suas mãos, fazendo um som estridente enquanto se moviam no chão de ladrilhos. Mas ainda estava quieto. Cleo não tinha mais aquela sensação de perigo. Ela sentia que era seguro estar ali. Ela não sabia por quê, mas continuou insistindo. Loki, ela gritou, agarrando suas correntes com mais força. Então ela sentiu um movimento. Ela se virou rapidamente e suas correntes se enrolaram nas mãos do homem que fez o barulho, mas quando ela viu quem era, ficou chocada. Não era Loki, era outra pessoa. Pepai? O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou, rapidamente desfazendo as correntes que prendiam os braços do pai. Lidando com ele, disse Plutão, olhando para o chão abaixo. Lá estava Loki, desmaiado, pálido pra caramba, com o cetro ao lado, deitado gentilmente. Oh, que? Pensei que você tivesse deixado a tarefa para nós? Cleo gaguejou. Vê, você não confiava na gente? Ah, eu confio em você, Cleo. Você fez um trabalho espetacular lá fora, bem, exceto Kojiro. Parece que você precisa lidar com ele depois disso. O quê? O que ele fez? Ela franziu a testa, olhando para as ruas abaixo. Você descobrirá mais tarde. Plutão deu de ombros. Por enquanto, vejo você mais tarde, minha tarefa aqui está cumprida. Plutão desapareceu repentinamente do local, deixando Cleo extremamente confusa. Ela caminhou em direção ao inconsciente Loki e arrancou o cetro das mãos dele. Ela então olhou para Loki, ainda pensando no que tinha acontecido ali. Capítulo 183. Enquanto todos os seus irmãos e irmãs lutavam em Nova York, Grodd lutava uma batalha diferente. Ele estava agora em uma sala de conferências vazia, onde havia vários hologramas exibindo humanos, mais especificamente era o Conselho de Segurança Mundial. Grodd parecia irritado, batia os dedos rapidamente em direção à mesa e se apoiava rigidamente no assento. Os humanos debatiam sem parar diante dele, argumentando sem esforço, tentando chegar a uma conclusão. Todos concordavam em uma coisa, mas alguns discordavam em outra. Em termos simples, os outros vereadores concordaram em lançar um ataque nuclear a Manhattan, para pôr fim à invasão antes que ela se espalhasse ainda mais para o resto do mundo. Todos concordaram, mas discordavam sobre uma coisa, se Grodd teria ou não direito a voto neste conselho. Há dois lados, um que não quer que Grodd vote e outro que é o oposto. Os que não querem que Grodd vote argumentam que este é um problema da humanidade, não disse Mian, mas o que discorda diz que, independentemente de ser um problema da humanidade ou não, Grodd tem que votar, porque se não votar, Zimera também será invadida. Todos continuaram discutindo incansavelmente na frente de Grodd, aparentemente desperdiçando um tempo precioso. Grodd finalmente se cansou, pegou seu martelo usado na ONU e o bateu com força, fazendo com que os outros conselheiros se voltassem para ele. Você terminou? Ele questionou, irritado. Pode esperar um minuto, Rei Grodd? Estamos discutindo-se. Não, vocês são todos idiotas, disse ele, surpreendendo os outros vereadores.
Vocês não perceberam o quão idiota é a sua decisão? Armas nucleares não destroem apenas os vereadores-alvo, elas também destroem as terras ao redor. Quando aquele míssil detonar em Manhattan, o vento de radiação se espalhará, tornando Nova York e possivelmente outras cidades próximas praticamente inabitáveis. Temos escolha, Rei Grodd, argumentou um vereador. Essa invasão alienígena pode devastar o resto do país, e talvez o mundo, se não a impedirmos. Achei que os Vingadores estavam trabalhando nisso? Ouvimos falar, mas parece que não vai parar, disse um vereador com amargura. Até mesmo seus aliados desconhecidos, os chamados portadores do anel, que não têm autorização, que parecem preferir destruir Nova York do que salvá-la, estão apenas atrasando a situação, não limpando-a completamente. Também foi relatado que eles possuem a tecnologia do seu país, o Rei Grodd, e falaremos sobre isso depois. Tudo bem, digamos que vamos lançar um míssil. E os civis? Os Vingadores? Os portadores do anel? O sacrifício deles será. Grodd então bateu com a mesa, partindo-a ao meio, fazendo os outros vereadores estremecerem, mesmo sendo apenas um holograma. Você está se ouvindo, vereador? Está disposto a matar sua própria espécie, mesmo havendo inúmeras maneiras de fazer isso. Que escolha temos, Rei Grodd? Argumentou o conselheiro americano. Se não impedirmos a invasão. Eu te entendo, vereador, mas você está se ouvindo agora? Está disposto a matar seus próprios cidadãos? É o único jeito. Não é. Grodd retrucou. Você sabe que existe outro jeito, só precisa deixar esse orgulho de lado, vereador. O que você quer dizer? O vereador dos Estados Unidos franziu a testa. Peça ajuda, disse Grodd. É isso. Mas eles não terão tempo, vereador, disse o vereador dos Estados Unidos. Você não está ouvindo? Será tarde demais antes que os militares cercem Nova York. Então declare lei marcial em Nova York, disse Grodd calmamente. E dê permissão às minhas tropas para agir. O vereador dos Estados Unidos zombou. Você está ainda mais longe, Rei Grodd, não temos tempo para sua arrogância agora. Não é arrogância que sai de mim, vereador, disse Grodd calmamente. Por favor, confie em nós. Temos a tecnologia para ir a Nova York mais rápido do que todos vocês. Isto não é um ato de intimidação, é um ato de compaixão. O mundo é nosso, assim como é seu. Deixe-nos ajudá-lo em seu momento de necessidade. Os outros vereadores se entreolharam. De que tipo de tecnologia você está falando? Não podemos lhe dar permissão para agir se não sabemos o que você fará. É teletransporte quântico, disse Grodd, fazendo os outros vereadores franzirem a testa. É obtido por meio do emaranhamento quântico, no qual duas ou mais partículas estão inextricavelmente ligadas uma à outra. Se um par de partículas emaranhadas é compartilhado entre dois locais separados, independentemente da distância entre eles, a informação codificada é teletransportada. Sim, nós sabemos sobre teletransporte, Rei Grodd. Por que você nunca contou ao mundo sobre isso? Grodd revirou os olhos. Ah, por favor, vereadores, vocês também fazem isso o tempo todo. Falaremos sobre isso mais tarde, vereador Grodd, disse um vereador. Muito bem, vamos votar. Aqueles que concordaram em deixar as Forças Armadas de Zimmern assumirem a defesa contra a invasão, levantem a mão. Todos levantaram as mãos. Bem, parece que a votação foi decidida, disse o vereador dos Estados Unidos. Muito bem, Rei Grodd, confiaremos em você para lidar com as forças alienígenas. Que Deus o ajude em suas lutas futuras. Capítulo 184. Poucos minutos antes de Cleo chegar ao topo da torre pela segunda vez, Loki observava da cobertura enquanto os Chitauri invadiam Nova York implacavelmente. Os Leviatãs voavam por ali, e os soldados atiravam na polícia e nos Vingadores lá embaixo. Mas ele notou algo, a invasão estava fracassando espetacularmente. Os soldados caíam um a um como moscas envenenadas, quase todos os Leviatãs foram cortados ao meio ou esmagados pelo gigante. Sem mencionar o anjo lá em cima massacrando os reforços com tanta facilidade. Loki apertou seu cetro, frustrado com a cena. Formigas teimosas, ele praguejou. Queria caminhar em direção à cobertura para se acalmar, mas então sentiu que havia alguém por perto. Então disparou um raio azul do cetro na direção desse alguém. Quando o raio azul atingiu o homem, ele não o machucou. Em vez disso, o homem meio que absorveu a energia, fazendo com que os olhos de Loki se arregalassem. Isso não foi muito legal, foi? Disse o homem calmamente, caminhando em direção a Loki. Loki franziu a testa ao ver o homem. Olá, tio. É você falando ou feitiço? Questionou o homem Plutão. Não sei do que você está falando, disse Loki, sorrindo para Plutão, enquanto apontava seu cetro para ele. Plutão colocou as mãos nas costas e continuou em direção a Loki, antes de ficar bem em frente ao cetro. O que você vai fazer com esse brinquedo? Atirar em mim com ele? Este cetro continha um dos objetos mais poderosos do universo, tio, zombou Loki. Nem alguém como você conseguiria lidar com seu poder. Sério? Plutão ergueu a sobrancelha. Então me experimente. Loki sorriu e tocou o peito de Plutão com a ponta do cetro, e a energia da coisa lentamente foi para o corpo de Plutão. Loki sentiu que já havia vencido, mas de repente a energia que foi para Plutão pareceu demais, e isso fez Loki franzir a testa. Os olhos de Plutão ficaram amarelos de repente, assim como a energia que emanava do cetro. A energia do cetro estava sendo transferida para o corpo de Plutão rapidamente, e o rosto do homem não parecia nem um pouco perturbado. Ele apenas continuou encarando o nervoso Loki com os olhos brilhando. E então a visão de Plutão ficou escura. Ao aparecer no vasto e vazio, Plutão pôde ver as outras duas construções infinitas ao lado dele. Ah, eu senti a mente na frente, disse Juno casualmente. Parece que eu também o senti, acrescentou Cronos. Cuidado, Plutão, ele é o mais difícil de lidar. Eu já lidei com Juno, não tem nada pior que isso. Plutão deu de ombros. Ei! Juno gritou em protesto, e os três caminharam até o lugar onde haviam sentido a mente. Eu vi sua mente, Eterno, a voz ecoou pelo vazio. Você é estranho.
Olá, mente, disse Juno casualmente. Há quanto tempo? Espaço e tempo, do seu lado. Continuou a mente. Que curioso. Ele não está tentando nos prejudicar, então junte-se a nós, disse Cronos. Você viu seus pensamentos, suas memórias, sua origem. Ele é especial. Sim, eu vi, disse a mente. Morte, eternidade, entropia. Infinito. Eu sinto os poderes deles em você, o poder do Criador deles em você. Morte, eternidade, entropia, infinito. Seu Criador? Questionou Plutão, virando-se para Cronos, ao que ele apenas assentiu. O multiverso é mais vasto do que você pensa, eterno, disse a mente. Seu objetivo de liberdade está fadado ao fracasso. E como você sabe disso? Plutão ergueu a sobrancelha. Matar um celestial é atrair outros seres para você, disse a mente. Sua batalha será infrutífera. Quem disse que ficarei sozinho? Plutão questionou calmamente. É uma ideia idiota e arriscada, disse Cronos. Mas pode funcionar. Você arrisca a estabilidade de todos os universos existentes. Gritou mente e finalmente apareceu diante de Plutão. Se não tomar cuidado, causará uma catástrofe que nem mesmo nossos criadores conseguiriam controlar. Eu confio nele, disse Juno, caminhando em direção à mente. Você também deveria. A mente então se voltou para Cronos, e o constructo verde apenas assentiu. Você prefere confiar em mim? Ou em um titã louco? Questionou Plutão. Você também é louco, eterno, rebateu a mente. Muito bem, se o tempo e o espaço confiam em você, eu também confiarei. A mente então se curvou diante de Plutão. Eu te servirei, Plutão o Eterno, o senhor de tudo que é dourado. Enquanto ele dizia isso, a legião dourada de Plutão apareceu na sua frente. Um mar de ouro observava enquanto a mente se curvava diante de seu senhor. Plutão balançou a cabeça. Não, você não vai me servir, disse ele, erguendo a mão, gesticulando com o punho. Assim como eu sou você e você é eu. Mente olhou para o punho e assentiu. Ele fechou o punho e tocou o punho. Eu sou você, você é eu. Plutão sorriu. Obrigado por confiar em mim, Hipnos. Hipnos, murmurou Mente. Muito bem. E então, a visão de Plutão ficou escura novamente. Quando Plutão acordou do transe, ele ainda estava na posição anterior, com Loki confuso sobre o motivo do cetro estar agindo daquela forma. Plutão de repente agarrou o cetro, o que surpreendeu Loki, e bateu no rosto de Loki com ele, derrubando-o no chão, gemendo de dor. Acorde, disse Plutão, pisando no peito de Loki. Este não é você. Como ousa, tio? Sibilou Loki. Eu sou um deus. Eu vou. Plutão suspirou, seus olhos ficaram amarelos e Loki entrou em transe. Um resíduo amarelado começou a sair dos olhos de Loki e o trapaceiro desmaiou. Bem, vejo você mais tarde. Plutão murmurou, deixando o cetro cair no chão. Plutão estava prestes a sair, mas então, algo restringiu. Era uma corrente de prata, e quando ele viu quem era, sorriu. Pepai? Perguntou a mulher. Era Cleo. O que você está fazendo aqui? Plutão olhou para Loki, que estava inconsciente. Lidando com ele. Capítulo 185. Cleo corria para o topo da torre Stark com o cetro ainda na mão. Ela observava o céu. Os Chitauri continuavam jorrando do buraco no céu, atacando implacavelmente Jane, que era a linha de frente da defesa. Ela então se virou para a cidade em si. Muitos prédios estavam destruídos, corpos de Leviatãs por toda parte. Chitauri atiravam no exército e na polícia que chegavam lá embaixo. Era um desastre que eles não conseguiam impedir. De repente, a comunicação de Cleo ficou descontrolada e ela ouviu Jane gritando do céu. Acho que sei como deter todos eles de uma vez, disse ela com tiros pesados ao fundo. Do portal, viu uma grande nave vigiando o exército que avançava. Acho que podemos impedir que a invasão destrua aquela nave-mãe. E como você sabe que vai dar certo? Questionou Cleo, torcendo para que isso acabasse logo. Esses alienígenas são praticamente infinitos, já existem quase 20 desses vermes espaciais, quem sabe quantos ainda restam. Pelo menos podemos tentar, né? Jane respondeu enquanto atacava continuamente os Chitauri invasores. Alguém pode me dar cobertura? Não posso atacar a nave-mãe se estiver constantemente cercada assim. Nenhum de nós sabe voar, Jane disse Michelle no comunicador. No máximo, conseguirei te cobrir do chão, mas duvido que isso ajude. Eu poderia enviar alguns desses alienígenas para te proteger, disse Ana. Mas não sei se consigo aguentar por tanto tempo. Tudo bem, Ana, faça isso. Kojiro, você está aí? Cleo falou. Sim, estou aqui. Cleo ouviu Kojiro, ouviu que ele estava ofegante, como se estivesse tentando fazer alguma coisa. Acho que estou um pouco ocupado aqui. Eu cometi um erro. O que você fez? Cleo franziu a testa. Lidaremos com o seu erro mais tarde, Kojiro, alguém falou, era Grodd. Trouxe reforços. De repente, luzes azuis piscaram sobre a cidade, e muitos topteiros apareceram do nada, surpreendendo o exército, a polícia e os Vingadores. Quando os topteiros surgiram do nada, a polícia abaixo ficou chocada com a cena. À vista deles, o céu escurece à medida que mais e mais topteiros aparecem, atacando os Chitauri automaticamente. Logo, a nave-mãe da armada se teletransportou. Era uma nave enorme, quase tão grande quanto o Helicarrier, mas não tinha propelente algum, apenas um anel de luzes azuis abaixo, brilhando intensamente enquanto suportava todo o peso da nave. Atenção a todo o pessoal humano, disse o porta-voz da nave-mãe. Esta é a Força Aérea de Zimeran, repito, esta é a Força Aérea de Zimeran. Não entrem em combate, não entrem em combate. A partir deste momento, o Conselho de Segurança Mundial nos deu instruções para lidar com a invasão.
Por favor, levem os civis para um local seguro. Repito, levem os civis para um local seguro. O capitão Stacy não sabia o que pensar da situação. Antes de aparecerem, eles puderam ver o portal se abrindo no topo da Torre Stark, podiam ver a luz brilhante que lutava contra o exército invasor, mas agora, estava coberto pelos Tópteros e Meran. O capitão Stacy lutava por sua vida enquanto os Chitauri continuavam atacando, o tempo todo tentando salvar o máximo de civis possível. Mas isso era difícil devido à falta de equipamento das forças. De repente, eles viram cápsulas começando a cair do céu, e uma delas até pousou na frente do capitão Stacy, que estava com seu colega, escoltando um grupo de civis. Para trás, gritou o capitão Stacy, apontando a arma para a cápsula, e os outros o imitaram. A cápsula se abriu rapidamente, revelando o que havia dentro. O capitão Stacy então viu que um gorila havia saído da cápsula, todo equipado com uma armadura de combate futurista, armado com armas pesadas, tanto de combate corpo a corpo quanto de longo alcance. Não entre em contato com o capitão Stacy, disse o gorila, examinando o distintivo de George e obtendo seu nome. Estou aqui para ajudar. Há comida e outros itens essenciais no casulo. Por favor, ajude-me a levá-lo ao ponto seguro mais próximo. O capitão Stacy assentiu cautelosamente enquanto caminhava lentamente em direção ao casulo, mas então o gorila gritou. Protejam-se, gritou ele. O gorila empurrou os outros civis e o capitão Stacy para o fundo da cápsula e disparou sua pesada arma de plasma. Um feixe de raios verdes disparou em direção ao céu, atingindo os Chitauri enquanto perfurava seus corpos. Logo, os soldados Chitauri caíram um a um como moscas sendo gaseadas, e para o capitão Stacy, isso foi um tanto satisfatório. Quando a arma de plasma superaqueceu e saiu fumaça, o gorila se virou para os outros. Todos estão bem? O capitão Stacy apenas assentiu, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Enquanto isso, com Jane, ela lutava contra um enxame de soldados Chitauri enquanto inúmeras espadas de luz saíam de suas costas, mirando em cada soldado que estava perto dela. Os reforços estão aqui, Jane, você pode começar a mirar na nave-mãe, disse uma voz em seu comunicador. Era Grodd, e muitos Topters de repente começaram a abrir fogo contra o enxame perto de Jane, protegendo-a. O Tóptero começou a cercá-la e protegê-la do ataque dos soldados, e seu fardo foi aliviado um pouco. De todos os apóstolos, ela provavelmente era a mais machucada, pois estava na linha de frente, pois era a única que conseguia voar sem o uso de um dispositivo ou algo do tipo, e seu poder realmente se adequava bem a uma ou muitas situações. Jane então disparou em direção ao buraco no céu enquanto os Tópteros a seguiam, protegendo-a. Ela pairou em frente ao portal e seus olhos começaram a brilhar intensamente. Ela suava muito, seu rosto ficou roxo devido à pressão do anel, e lenta, mas seguramente, uma gigantesca espada larga de luz começou a aparecer atrás dela. Ela estava se concentrando bastante no feitiço, pois ele consumia muita energia dela. Os Topters ao redor dela continuaram a protegê-la, armas de plasma, metralhadoras e até foguetes voavam por toda parte. Os sons dos gritos de guerra dos gorilas podiam ser ouvidos, e o enxame começou a diminuir. A espada foi ficando cada vez maior, mas pelo visto, não era o suficiente. Então, Jane desinvocou suas asas, e isso a fez cair em queda livre em direção ao chão. Jane, o que você está fazendo? Gritou Grodd ao vê-la da nave-mãe. Jane não falou nada, em vez disso, ela apenas continuou a se concentrar enquanto seu rosto ficava cada vez mais roxo, ela estava chorando de dor, pelo que parecia, e aquelas lágrimas começaram a virar sangue. Finalmente a espada gigantesca estava completa. Jane gritou enquanto lançava a espada gigante em direção ao portal, caindo em queda livre em direção ao chão. A espada penetrou o buraco no céu e entrou no espaço, foi como se em um instante a espada cortasse o centro de comando ao meio e quando Jane caiu, ela pôde ver um lindo fogo de artifício dentro do portal. Feche agora. Ela falou suavemente antes de desmaiar devido à pressão exercida por seus poderes. Ao ver o que acabará de acontecer, Cleo engoliu em seco e virou o corpo em direção ao portal. Ela rapidamente perfurou a barreira com o cetro e quando ele a penetrou, Cleo rapidamente fez o cetro tocar o dispositivo, que se sobrecarregou, fechando lentamente o portal. Cleo então jogou o cetro fora ao ser derrubada pela explosão da sobrecarga e sentou-se, descansando o corpo enquanto via os Chitauri caindo um por um, perdendo a conexão. Enquanto isso, Steve estava parado logo abaixo do portal que se fechava. Ele vira a espada gigantesca no ar, vira armadas e Merana, vira como os apóstolos lutavam e honestamente estava um pouco sobrecarregado. Stark, você está vendo isso? Disse Steve ao comunicador. Você já me fez essa pergunta pelo menos 10 vezes hoje, Cap, disse Tony. Espera aí, acho que estou vendo o anjo caindo em direção ao chão. Anjo caído. Que poético. Tony então correu em direção a Jane, agarrou-a pela cintura e pousou rapidamente perto de Steve. Mais cedo ou mais tarde, Thor também pousou, verificando o estado dela. Stark a colocou no chão suavemente e sentou-se ao seu lado. Jarvis, examine o estado dela. Desculpe, senhor, parece que meu sistema não consegue detectar a condição dela, pois seu corpo não funciona como um ser humano normal. O que isso quer dizer? Questionou Steve. Significa que ela não é humana, Cap, disse Tony calmamente. Thor, você poderia dar um choque nela? Duvido que funcione, disse Thor. Uma vez bati em uma da espécie dela e meu braço foi arrancado por causa disso. Tony ficou confuso. Sabe de uma coisa? Eu nem vou perguntar. De repente Jane acordou e respirou fundo, olhando ao redor para onde estava. Você está bem, senhorita? Questionou Steve. Ah, Rogers. Jane suspirou. Sim, eu só preciso descansar, e então poderei curar todos vocês depois disso. Sério, Lucifer? Você deveria descansar. Nós cuidamos do resto, disse Tony casualmente enquanto se levantava. Tony então voou em direção à sua torre, deixando Jane. Você deveria ir, Rogers, disse Jane, levantando-se lentamente.
Você também, Thor. Minha missão aqui está cumprida. Onde você está indo? Steve questionou confuso. Jane então se afastou de Steve e abriu as asas, surpreendendo Steve. Tenho certeza de que Michelle já te contou. Viemos de épocas diferentes dessas pessoas, Rogers. Não é bom que eles saibam que ainda estamos vivos. E quanto a você? Que vocês sejam os heróis podem nos culpar, estamos acostumados. Jane então voou para longe de Steve, deixando ele e Thor sozinhos. Nunca a conheci, disse Thor calmamente. Mas ela parecia sábia. Você sabe o nome dela? Steve perguntou. Não faço ideia, disse Thor. Mas talvez possamos descobrir algo com os outros. Steve cantarolou. Sinto falta dos tempos em que a coisa mais estranha do mundo era eu. Nunca foi assim, Rogers. Thor riu. Sempre foi assim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.